Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Porém, em tempos de verdades amargas e mentiras universais, o homem médio, acorrentado sob os grilhões de seu instinto biológico protetor, acorrentado sob os grilhões da mendacidade dos meios de comunicação e escravizado sob o chicote do verdugo estatal, este homem só desperta quando o soturno coturno do regime esmaga todas as suas esperanças. A ginecocracia não conhece a clemência. De que vale a vida quando todo o resto já se foi? Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Algo que me chamou bastante atenção há uns 5 ou 6 anos, quando eu tinha meu primeiro canal, era o grande número de advogados que estavam falando a respeito de personalidades conflituosas, e quando nós líamos os textos destes advogados, eles pareciam mais psicólogos. E eu me perguntava, será que eu estou lendo o texto errado? Será que eu estou no perfil errado? E existe uma explicação até interessante para esse tipo de situação. Quando uma pessoa procura o psicólogo, é muito comum que a pessoa dê a própria versão do que tem havido. E é por isso que há tantos psicólogos que são apologistas de pessoas disfuncionais que causam grande dano na vida de terceiros. Eles escutam apenas a versão daquele indivíduo que foi, entre aspas, buscar tratamento. Já os advogados analisam a situação de um prisma diferente. Muitas vezes eles estão presenciando o sofrimento de um homem que passa pelo divórcio. Ele consegue presenciar as calúnias e difamações que lhe são lançadas. E esses advogados, muito frequentemente, acabam tendo uma visão mais acurada a respeito desses transtornos de personalidade do que muitos psicólogos graduados, principalmente depois que o progressismo tomou conta da área de psicologia. Como nós podemos ver aqui na tela, um gari com salário atrasado pela prefeitura é preso por não poder pagar pensão. Então a gente tem aqui um funcionário do Estado que foi negligenciado pelo Estado e, em vez do Estado ser responsabilizado pelo atraso do salário desse gari, não, esse mesmo Estado que foi deficiente em pagar o que lhe era devido o encarcera por falta de pagamento de pensão alimentícia. A notícia em si eu não vou ler, vocês podem conferir no Google, mas eu gostaria de comentar a respeito da legenda do Dr. Eduardo Camargo. E por incrível que pareça, parece que eu mesmo escrevi essa legenda, porque eu cansei de falar a respeito desse ciclo pernicioso que é o problema da inadimplência alimentícia. É uma lei ineficaz e quando você cai nesse abismo parece que ele não tem fundo. Toda a sua vida desanda e em nenhum momento a sociedade que tanto fala a respeito do substantivo empatia vai olhar para você como um ser humano. E ele diz então que todos os relacionamentos acabam e que hoje eles não são mais duradouros. De fato, se analisarmos os relacionamentos de jovens com menos de 25 anos, se a gente vê um relacionamento que dura 2, 3 anos, a gente já pode considerar esse casal um casal de sorte. Apesar da falta de durabilidade dos relacionamentos, ele comenta aqui que faz algum tempo que as leis e o judiciário iniciaram uma campanha que prestigia e protege somente as mulheres, tratando homens, crianças, isso é que me deixa abismado. A criança está num patamar inferior ao da mulher. A mulher é tida como ser mais frágil do que uma criança, né? Então eles tratam homens, crianças e avós como meros objetos não dignos de proteção. E ele fala aqui uma coisa muito interessante, que assim que um relacionamento se torna inviável, em 95% dos casos as mulheres pedem medidas protetivas. E muitas vezes essas medidas protetivas são por causa de discussões banais do dia a dia. Você vê o que o Estado ginocentrista conseguiu fazer? Transformar a instituição familiar, que é a base da sociedade, em uma história de terror para o homem médio. Nem o gari consegue escapar desse tipo de coisa. Os homens ricos, se você acha que eles escapam, se engana. Não lembram
do caso do Giba, por exemplo, do Sérgio Schiller, do ex-marido da Pituchita, quando se trata de ginecocracia, quanto mais recursos tem um homem, naturalmente o que você pensaria? Mais chance de defesa ele tem. Mas na prática, às vezes, a extorsão é maior. E essa é a única diferença. Aí ele comenta que esse homem tinha todo o seu salário destinado a pagar parcelas de financiamentos de casa, carro e gastos em comum. Agora precisa pagar tudo isso e mais um aluguel para ter um lugar para viver. Eu queria que as pessoas tivessem um pouco mais de racionalidade e se desintoxicassem das ideologias. Pensa você aí comigo, você já ficou mais de 3 meses desempregado? Se a sua resposta for sim, se você fosse um homem divorciado, você estaria atrás das grades. Você já teve dificuldade em pagar alguma dívida? Se a resposta for sim, a dívida da pensão alimentícia tem juros e correção monetária e os valores se tornam exorbitantes. Lembra quando você teve dificuldade em pagar a parcela do seu carro? Quando você se divorcia, você às vezes continua pagando a parcela da casa ou do carro, mas não para você, para sua ex-mulher, que às vezes em 2 ou 3 meses já tem um Ricardão dentro da casa usando um imóvel que você nem terminou de pagar. E se isso te parece assustador, não se engane, além da parcela da casa, você vai ter que pagar um aluguel para viver quando você sofre ação de uma medida protetiva ou se divorcia e perde tudo. E além do aluguel e da parcela da casa, você tem que pagar a pensão. Claro, da noite para o dia, todo o seu dinheiro, tudo que você calculava, o planejamento, o tempo que você se dedicou aprendendo sobre finanças, muda radicalmente. E aquele dinheiro que dava para pagar as contas já não dá mais. E você precisa entrar como revisional. Só que revisional, meu amigo, leva 12 meses, às vezes 1 ano e meio. E o pedido de prisão apenas 4 ou 5 meses. Então você vai ficar na mão da justiça. Prossigamos então com a legenda do Dr. Eduardo. Como seu salário mal dá para se manter, as contas atrasam, ele fica sem crédito na praça. Por óbvio que em determinado momento ele acabará atrasando a pensão. E com o atraso da pensão, ele vai, indubitavelmente, ver o sol nascer quadrado. A prisão hoje pode chegar até 90 dias. Com certeza você pode perder também seu emprego. Afinal de contas, quem é o empregador que vai manter um empregado que se ausentou da sua função por 90 dias? E eu complemento o texto do doutor Eduardo. Às vezes a casa que você alugava, o locatário não vai saber o que aconteceu com você. Ele nem sabe se você está vivo. Quando você sai da penitenciária, você bate lá na casa que você alugava e às vezes percebe que não tem nenhum bem seu, que tudo foi por água abaixo. E aí, você vai para onde? Muitas vezes aquela viela escura, aquele beco fétido, aquela ponte que só serve para cobrir você do relento, vai ser o seu novo lar. Com os trabalhos que eu fazia com moradores de rua, muitos deles estavam na rua por causa de mulheres. Um dos casos é bastante digno de nota. O homem foi fazer um trabalho num navio cargueiro. Trabalhou, ficou algum tempo em alto mar, e quando ele voltou para casa, a irmã dele tinha vendido a casa que pertencia a ambos. A própria irmã fez isso. Aí ele bateu na casa, a casa não era mais dele. Desolado e sem ter lugar para onde ir, ele foi parar, sabe onde? Lá na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Tem vários moradores de rua lá, eles não são perigosos, já conversei com a maioria deles, e eles são pessoas honestas, a maioria homens, com histórias tristes para contar. E o Estado, claro, o mesmo Estado que atrasou o pagamento desse gari e o prendeu por ele não ter dado o pagamento, afinal de contas, como ele poderia pagar, sendo que o salário dele não saiu? Esse mesmo indivíduo pode acabar na rua. E quando ele acabar na rua, você acha que o Estado vai ampará-lo? De maneira nenhuma. Nós, homens, pagamos a maioria dos impostos, mas esse imposto vai todo para a dívida pública e assistencialismo, geralmente feminino. O doutor conclui: desempregado sem ver seus filhos e com sua dignidade jogada no lixo, por muitas vezes o alcoolismo se torna o único remédio para diminuir seu sofrimento. E cito novamente esse morador de rua. Enquanto eu conversava com ele, um hálito fortíssimo de cachaça subia e empesteava o ambiente.
Os dentes já estavam todos decadentes, ele não tinha condição e nem ânimo para poder cuidar da própria saúde. Desse ponto em diante, a proteção das marquises e viadutos, como eu citei, e o doutor reforça, se tornam as únicas opções de um homem que teve sua vida destruída por um sistema aparelhado para acabar com homens inocentes. E trago a reflexão da introdução desse vídeo. Quando se perde tudo, de que vale a vida? Não há dúvidas, por mais politicamente incorreto que seja dizer isso, que muitos homens desolados, apoquentados pelo sofrimento de se ver sem teto e sem família, acabam cometendo barbaridades. E a mídia, claro, exclui todas as motivações que o levaram a cometer tal ato e falam que a vítima, entre aspas, que não é vítima, foi vitimada apenas por ser mulher. E o doutor agora lança uma braba crítica aqui pra gente. Acredita-se hoje que está se reparando uma suposta dívida histórica, mas está se pagando essa dívida para quem não sofreu e está se cobrando de quem não cometeu. É como eu costumo dizer, dívida histórica sou eu que não bati, pagar para você que não apanhou. E mais, a dívida histórica, ainda que ela fosse de fato útil para nós debatermos políticas sociais, quando se trata do gênero feminino, nós sabemos que houve grandes distorções por parte de movimentos identitários e a história de base foi distorcida. Como nós podemos avaliar a situação hoje usando falsas premissas que foram profundamente alteradas nas universidades para falar de um tema relacionado à dívida histórica? E para isso, o doutor continua, oferecem leis e entendimentos judiciais que lamentavelmente agem como ferramentas de vinganças. Generalizam pessoas por cor da pele e gênero, tratando os que não eram vítimas como se hoje fossem bandidos. Enquanto a injustiça for o mecanismo de busca por justiça, nós jamais iremos alcançá-la. Um dos advogados que eu gosto bastante é o Carnell Smith, foi vítima de fraude de paternidade. Ele tem uma sentença que eu acho perfeita para descrever o mundo moderno. Ele diz que a escravidão antigamente era por cor, hoje ele é por gênero. Em 2016, nos Estados Unidos, acompanhem esse raciocínio e depois digam se vocês não concordam. Em 2016, 1,5 milhão de medidas protetivas expedidas por causa de mentiras. Naquela época, com certeza o valor já aumentou, cada medida protetiva custava $2.000. E isso dava um custo para os cofres públicos de $60 milhões. Dessas medidas protetivas, metade, ou seja, 750 mil, culminaram em prisões, ainda que temporárias. Então, em um único ano, nós tivemos 750 mil indivíduos presos injustamente, porque as mulheres com quem eles compartilhavam o leito trocavam juras de amor, as mulheres por quem esses indivíduos se sacrificaram foram na delegacia e mentiram a respeito dele, se dizendo vítimas dos mais variados crimes. Aí eu pergunto a você, quando um governo prende arbitrariamente 3.000 pessoas, nós consideramos isso um regime ditatorial. Quando um governo encarcera pessoas sem o devido processo legal, nós dizemos a democracia está por um fio. Mas quando vários países ocidentais encarceram homens a centenas de milhares, nós falamos que isso é igualdade de gênero. Meus caros, se nós não lutarmos pela liberdade, nós perderemos o pouco que temos e nossos filhos serão mais escravos do que já somos. Acorde e perceba que a ginecocracia é um dos piores sistemas ditatoriais de todos os tempos. Obrigado por assistir, se inscreva e até a próxima.